você agora é meio esotérico também, tá? Isso também foi um conjunto de fatores do meu lado psíquico que eu trabalhei, junto com... Partes religiosa, É, espiritual. então foi Perfeito? tudo um contexto assim que eu vejo a diferença da meu resultado para os demais, que eu não fiquei só em um aspecto. Ótimo, vamos lá. Então foram os aspectos também que eu me peguei, que fez total diferença até nesse pós, até hoje. Eu Certo, continuo, eu tenho meus hábitos religiosos principalmente, né, da minha perfeito. religião, que me faz muito bem, já me fazia antes, agora até faz mais, né? Que eu continuo sem ser o louco, né? O Sim. fanático, então eu tenho comigo, mas também o psicológico, também, então já fiz terapia, então eu falo que eu tô na terapia, tô na condicional, né? Que nunca é livre, né? Então, mas faço uma holística mensalmente, bimestralmente, que é E, outro tipo. e para você funciona super bem. Então, funcionou porque eu tenho todo esse Esse apego de crenças relacionado à toda essa sua ajuda aí, religiosidade. toda essa ajuda externa também. Perfeito? Então, né? E isso, Não foi só de uma coisa, foi todas várias, um conjunto, foi multidisciplinar. ótimo. Isso aí entra num ponto importante que envolve as crenças pessoais de cada paciente. Então, gente, quando a gente está falando de valores, né? A gente não está falando de valores morais, embora possa ser interpretado, mas valores pessoais que são importantes. Pessoas com maior religiosidade apresentam valores associados à religião que subsidiam e controlam muito mais aqueles comportamentos, o que reforça ainda mais esse senso de controle, senso de autonomia. Claro que nem todo paciente vai conseguir fazer essa ligação e nem todo paciente vai conseguir fazer isso. Só que perceba o quanto de parâmetro que o Mauri trouxe para conseguir mudar esse comportamento, né? Então, ele teve uma assistência multidisciplinar, o que muitas das vezes muitos pacientes não têm. Então, a gente tem que jogar com as ferramentas que estão disponíveis e que o paciente também está disposto a agir, certo? Então, o ponto da sua mudança, ela reflete justamente em múltiplas condições que favorecem esse processo de mudança, o que torna a alimentação agora algo mais trivial. E é aqui que a gente entra com relação às nossas intervenções. O que também a gente pode trazer para o paciente, onde o processo de mudança tem algum valor significativo para ele, para além somente do peso ou da mudança na massa corporal, certo? A gente se prende muito a vamos reduzir peso, percentual de gordura e gordura visceral. Para o paciente, isso tem um resultado altamente abstrato, certo? Quando perde peso, é motivador, é motivador. Só que o que ele está fazendo, o que significa para ele importância? Por que comer melhor, comer mais fruta, reduzir os exageros é importante? Né? Por que, por exemplo, comer uma fibra antes e ir para um evento social tem maior nível de segurança em relação à sua conduta num ambiente social? Certo? Então, Mauri, novamente, amparou também as suas mudanças com base em aspectos, por exemplo, metacognitivo, que é o pensamento sobre o pensamento, que é a minha noção sobre um preceito religioso, cultural ou social a respeito das minhas condutas. É o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre as minhas condutas e como eu avalio a minha conduta com base em referência metacognitiva, certo? Isso tem amparo na literatura, inclusive até discutindo sobre aspectos envolvendo felicidade. Pessoas religiosas tendem a ter um cenário de satisfação, critérios de felicidade com um score mais alto do que pessoas agnósticas ou ateias. Por quê? Porque tem um amparo, tem uma expectativa, tem um propósito. E é isso que a gente desenvolve com o paciente, não envolvendo necessariamente espiritualidade, mas envolvendo valores extracorporais. Extracorporais que eu digo não é valores metafísicos, são valores relacionados àquilo que ele considera importante na mudança de alimentação dele para além da mudança de peso. Certo? E o Mauri trouxe várias... É a Mauri ou Mauri? A Mauri. A Mauri. Trouxe várias outras também condições de estratégias que são fundamentais. Reestruturação cognitiva. O que quer dizer isso? Junto com esse condicionamento com base na quantidade. Não tem sentido eu consumir uma pizza inteira. Certo? Então, ele transformou aquela percepção ou crença que ele tenha consumir uma quantidade gigantesca de pizza em algo aversivo. Falou, poxa, não tem nexo
Não tem por que eu fazer isso, por mais que isso seja saboroso. Então eu tive mudanças relacionadas à própria crença e as condutas associadas a isso, certo? Então, o paciente se vê naquela situação e se achar estranho. Então é desconstruir aquela identidade de que eu preciso comer doce para me sentir bem. Não, eu como doce e me sinto bem comendo doce, mas não preciso dele para me sentir bem. Vê a diferença? E o paciente ele já constrói. Eu preciso do doce para lidar com a ansiedade. Eu não vivo sem um docinho, certo? E não há nenhum problema o paciente gostar de doce, mas é quando o doce se torna, pelo menos declarativamente, o principal ponto de escape ou fuga ou felicidade dele, ou de recompensa. Ou a comida, assim dizendo. Não há nenhum problema sentir prazer comendo, mas é quando a comida ela determina aquilo que representa o que eu enxergo enquanto satisfação. Como foi o caso também, o exemplo citado da mãe que tem o filho com seletividade. A comida determina a maneira como ela lida com aquela desconexão com o filho, pela seletividade. Ou seja, isso que tem que ser trabalhado nesse processo de reestruturação. Habilidades interpessoais, isso é muito importante. Como eu sei lidar com situações interpessoais? Eu como porque é bom, eu como para não fazer feio, eu como porque eu não quero ouvir julgamento, ou porque eu sou sensível ao julgamento, eu como porque eu quero fazer parte do grupo. Então, qual o meio que eu posso utilizar para conseguir controlar minha conduta alimentar e ainda assim ter uma boa relação interpessoal, respeitando os meus valores que eu considero dentro desse processo de mudança alimentar, como a Mauri fez. Eu vou saber falar não quando ter que falar não e eu vou também controlar o quanto eu como quando tiver que controlar. A exposição ela pode ser feita sem necessariamente só reduzi-la à comida. Porque às vezes muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de falar, não vou comer não porque eu estou tranquilo, estou cheio, ou porque eu não quero, porque eu estou fazendo dieta, porque eu sei das minhas limitações e vulnerabilidades, e ninguém gosta de falar sobre isso. Até porque isso é, em geral, motivo de julgamento. Perfeito? E o que o Mauri fez? Falou, não, eu vou colocar isso à frente e mesmo assim manter as minhas relações sociais. Faz sentido, gente? O que dá para trabalhar dentro do consultório? Vamos simular quais são os momentos de relacionamento que você se sente subjugado ou que você sente dificuldade de dizer não. Então vamos supor que eu sou essa pessoa, você enquanto profissional, e eu vou te oferecer um doce e agir como essa pessoa normalmente age, ou te oferecer comida e etc. Estou usando o doce sempre como exemplo porque é um exemplo mais corriqueiro, mais fácil. Mas eu vou te oferecer comida numa festa. Como você vai me responder? De maneira que para você seja confortável. Confortável para mim é aceitar. Não, vamos agora trabalhar com algo menos desconfortável, uma negativa, certo? Responde. Tá, respondeu. Como você sentiu dando essa negativa, imaginando que eu sou essa pessoa que eu estou te oferecendo? E aí você vai trabalhando com o paciente nessa exposição ao desconforto por meio do treinamento de habilidades interpessoais. Porque o paciente falar não é muito abstrato. Não, recusa. Mas espera aí. E se o outro insistir ou fazer algum comentário, o que eu faço? O que importa é o que você faz da sua vida. É abstrato, gente, é genérico. Eu tenho que realmente treinar e colocar ele na situação de desconforto para ele entender como aquela situação se desenvolve na prática e ter uma conduta guiada de como se sair naquela situação quando ela for desconfortável ou quando ela apresentar um conflito de objetivo, certo? Treinamento interpessoal, de habilidades interpessoais. É tão difícil às vezes, né, a gente falar não, ou muitas das vezes a gente inventa uma desculpa, né, para não fazer alguma coisa. E o problema é isso, né? Porque você está se esquivando do desconforto, do simplesmente falar, não vou. Não quero. Por quê? Não, porque eu não quero. Simples assim. Não tenho que dar motivo, certo? Só que sem parecer grosso. Em outras culturas, inclusive em algumas regiões europeias, isso é muito comum. O britânico, o alemão fala, não quero. Tem até um stand-up de um francês, não sei se vocês já viram, que agora mora no Brasil, faz stand-up aqui no Brasil. Ele fala que o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, aquela desculpa, e ele gosta disso porque ele sente que é caloroso. Só que na França, é simples assim, você quer? Não quero. Então tá bom, não questiona por que você não quer, porque você não vai comer, não há qualquer tipo de contrapartida, não quero. A gente vai em tal lugar, você vai querer ir? Não vou. Acabou.
Só que aqui a gente tem um outro tipo de relacionamento. E não é um problema isso. O problema é quando a gente se submete a decisões externas em detrimento das nossas escolhas. Microfone. Calma aí. Calma, Altran. Calma, que tá congestionado o negócio. Mas até conseguir falar o não, né? É muito difícil para a pessoa que já está naquele ambiente, já está naquela situação, até por experiência, assim, muitas vezes você usa uma desculpa de ninguém rebate uma doença, né? Putz, tô mal aqui, não tô me sentindo muito bem, não quero. Até você realmente conseguir colocar isso, porque é muito difícil, né? Você sair dessa situação, desse estilo de vida, desse comportamento, porque com certeza eu acho que o maior ganho é essa liberdade com a comida, né? Perfeito, que é a autonomia. Exato. E isso pode ser trabalhado dessa maneira de forma gradual, até o paciente se sentir seguro em falar não. Mas ele pode inicialmente colocar alguma desculpa ou alguma premissa, né, que não seja a real, mas que ao mesmo tempo dê segurança para ele conseguir negar. Porque às vezes, antes de falar um não direto, tem que evoluir com ele com a negativa, com a inclinação inversa daquilo que está sendo proposto. Sim. Então é viável, sim. Começar, primeiro, com que comentário você se sentiria melhor? Falar que estou com um refluxo, uma infecção gástrica. Estou muito cheio. Estou muito cheio, não sei, não estou me sentindo um pouco bem. Então, são coisas que pode ir trabalhando. Fala, beleza, esse mês a gente fez esse treinamento, vamos avaliar como foi. Ah, foi legal? Vamos tentar agora, em um evento ou outro que você tem, falar não, para ver como você se sente. E aí a gente discute depois, ou até mesmo pelo WhatsApp, como foi o cenário. Posso aproveitar outra pergunta? Claro. Na situação que você estava falando de questões comportamentais desde a infância, que as pessoas têm gera algum tipo de compulsão e tudo mais, ou até não é a compulsão, mas são exageros que já estão mais fixados ali na rotina. Para as pessoas mais velhas, você reverter esse caso comportamental já é mais difícil? Isso é um fato, né? Bastante, é um fato. Porque na medida que o indivíduo vai envelhecendo, os processos de flexibilidade nas suas mudanças comportamentais tendem a ser muito mais rígidos. Sim. Porque está tão impregnado, aquilo está tão incorporado, que mudar um pensamento de alguém assim é muito mais complicado. Tanto que para quem atende ou já atendeu paciente geriatra, observa que qualquer tratamento com intervenção dietética, né, tem uma limitação gigantesca. Né? É gigantesca. Então, por isso que é importante que a gente veja também aquilo que é plausível de se trabalhar. E assim, o uso das medicações, ainda mais nesse processo, porque assim a gente está tendo uma mudança, um choque transgeracional. A gente tem a nossa geração, certo? Acredito que aqui tem todos entre 25 a 40, 45 anos, perfeito? Tem menos? Tem menos? Quanto? 23. Tá aqui. Eu tenho 19, então tá tranquilo. Tem mais, tem. Em cada perna. Tem quanto? 54. 54. E você hoje observa isso com uma certa flexibilidade, tranquilamente. Então, é uma exceção. Mas quando a gente começa a avaliar essa situação transgeracional, a gente começa a perceber que há um choque geracional muito grande, né? Principalmente nos últimos 40 anos. Perfeito? Diferente de quem sai de 1880 e vai para 1920, ou de 1920 para 1960, tirando as duas guerras, claro. Mas de resto, a transição geracional ela é muito agressiva. Tanto em tecnologia, quanto em costumes, quanto em alimentação e assim por diante. Então, claramente, você vai ter um nível de enrijecimento maior. Hoje, você observa, né, uma certa flexibilização quanto ao pensamento, porque como a gente está se desenvolvendo numa geração que está mudando a cada década, ou a cada 5 anos, então, automaticamente, já vai se acostumando com essas mudanças. Só que num público mais velho, isso é mais difícil. Então, as propostas, elas têm que ser baseadas naquilo que esse público ou que esse indivíduo consegue trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que sofreu, né, infarto, já vinha apresentando, né, complicações bem importantes e tem 4 pontos de safena hoje, quase não voltou. Ele tem uma certa rigidez muito grande com relação à alimentação. É do sul, adora carne e adora cerveja, certo? Então, churrasco com cerveja para ele é o dia a dia, é o café da manhã. Só que agora, dentro desse processo, né, traumático, infelizmente,
teve esse processo traumático, mas felizmente ele voltou desse processo traumático, ele está assimilando melhor um pouco das quantidades. Já não bebe mais todo dia, bebe em proporção menor, come em proporção menor, certo? Mas ainda não vai abandonar sua rotina de churrasco e cerveja. Então é esse tipo de realidade que a gente tem que trabalhar, certo? Entender o que é plausível. E até mesmo as próprias limitações motoras do paciente. Às vezes eu quero aumentar a proteína no paciente com um paciente idoso, mas o paciente que tem problema já de deglutição, paciente que tem hipocloridria, então a digestão dele já fica bem prejudicada. Então eu tenho que trabalhar, mesmo que o paciente venha apresentando uma sarcopenia, mesmo que ele venha apresentando uma osteopenia, eu tenho que trabalhar com aquilo que é razoável, certo? Mas de qualquer forma, o ponto em questão é justamente o quê? Criar alicerces que façam sentido para esse tratamento. E por fim, gerenciamento de estímulo, né? Que a Mauri trouxe, que ele já deixa tudo planejado antes de chegar em casa, ou para a semana, para não ter nenhum imprevisto. Hoje também, diante de imprevisto, ele já tem um plano B. Poxa, não vou conseguir almoçar aquilo que eu planejei, mas eu tenho um plano B que é almoçar aquilo que está dentro, né, da qualidade alimentar. Já faz escolhas melhores, certo? E claro que isso está associado também ao quê? Ao que chamamos de efeito Prime. Você sabe o que é isso? O efeito de associação. Então ele já constrói elementos no ambiente que relembram ele a importância de fazer aquilo que ele está fazendo. Então, cartões de enfrentamento, os benefícios e as importâncias com relação a essa mudança, o quanto isso foi positivo e importante para ele, o que ele ganhou com isso. Então ele vai criando no ambiente dele meios de apresentar os mantenedores do comportamento, que aí entra justamente o outro ponto de dificuldade nosso. A gente alcança o objetivo, mas não mantém ele. Por que não mantém? Porque alcançar um determinado objetivo tem como reforçador o resultado por si só, que é o peso. Só que esse reforçador é frágil. Agora, o que você vai usar para manter? Então, depois de um certo tempo, como a gente falou das estratégias, que momento eu uso para atacar, que é o momento de perda de peso, que momento eu uso para estabilizar, que é o momento que eu acomodo aquele peso perdido, que eu deixo o meu corpo acostumando com aquela nova realidade de massa corporal, e que momento eu estabilizo, ou eu realizo a manutenção, que é justamente segurar o paciente nesse novo parâmetro, certo? Mudando os comportamentos enquanto o peso e o quadro clínico dele continuam o mesmo. Certo? Faz sentido? E aí entra a nossa questão com a medicação. Por que a medicação ela se faz importante? Porque a medicação vai criar condições orgânicas para que você possa implementar isso com mais facilidade, certo? O grande ponto é que muitas pessoas estão usando de forma indiscriminada ou não supervisionada a medicação. E o que elas fazem para desenvolver isso? Nada. A medicação não deixa de ser efetiva, só que ela não é duradoura. Ela não apresenta o máximo da sua efetividade. Quando você observa os estudos com a medicação, você tem supervisão e você tem intervenção no estilo de vida. Perfeito? Porque isso faz parte de um parâmetro ético. E os estudos que apresentam essas intervenções no longo prazo, nota-se que há um reganho de peso, como qualquer outro tratamento tem reganho de peso. A questão é que esse reganho de peso ele não implica nenhuma reversão clínica total. E assim o paciente mantém os benefícios de uma perda de peso parcial. Gente, a pressão biológica ela vai continuar. Basicamente, pensa, assim como eu falei na outra aula, mas reforçando. Paciente perde peso, para cada quilo, reduz o quê? 20 a 30 em média, tá? 20 a 30 calorias do gasto energético dele, tá? Perfeito? Para cada quilo perdido. E aumenta quanto no apetite? 100 calorias. Só que agora, vamos rechear um pouco mais essa informação. O que é rechear? Aumentar 100 calorias para mim no apetite é a mesma coisa que aumentar para você? É a mesma coisa que para você? Que para você? Não, né? A minha resposta emocional e também a minha sensibilidade ao ambiente
ela é diferente de qualquer um de vocês se aumentar 100 calorias no meu apetite. Porque apresentamos diferenças quanto a essa mudança. Veja, para alguns, a fome ela não é tão desconfortável comparado com outros. Alguns toleram muito mais o apetite comparado com os exemplos que a gente observou aqui dos pacientes. A fome não é um fator decisivo, porque o alimento ele não é o único recurso para lidar com as adversidades no nosso ambiente. Certo? Só que aí entra o papel sociocultural da nossa querida indústria. Qual que é? Sempre incorporar a alimentação como parte importante da resolução de nossos sofrimentos cotidianos. Teve uma vez que eu comprei um KFC e estava escrito no slogan assim, tá com tédio, tá triste, tá desanimado, peça um KFC. Isso é genial. Ele sabe como realmente mexer com o cenário. Então ele criou um cenário comum entre as pessoas, que é justamente essa percepção, e a partir disso ele deu uma sugestão de como resolver isso. Certo? E assim os alimentos fazem o tempo todo. Seja por interações sociais, seja por propagandas de famílias felizes. Né? Lembra que os cremes de avelã, Nutella da vida, fazia propaganda de uma criança tendo um desempenho absurdamente, né, descomunal no esporte, no estudo? Ou um danoninho, né? Vale por um bifinho, olha isso. E, infelizmente, as nossas agências reguladoras, elas fecham os olhos para isso, porque é totalmente criminoso esse tipo de prática, né? Fazer esse tipo de comparação. Só que fecha os olhos, porque há uma certa liberdade excessiva quanto ao tipo de recurso. Foi uma luta para a gente conseguir reduzir gordura trans na nossa alimentação. Já foi uma briga feia. Inclusive, só para vocês terem uma base, não sei se vocês já ouviram essa notícia, lá em regiões do continente africano, a Nestlé, ela insere muito mais açúcar e alimentos de baixa qualidade, e com ingredientes de baixa qualidade nos seus alimentos, comparado que na Europa, que tem um nível de regularização muito maior. Então a Nestlé barateia e piora a qualidade em certas regiões mais vulneráveis, enquanto outras mais rigorosas, ela atende os critérios. E aí? Gente, chegamos em 1 bilhão de pacientes com indivíduos com obesidade no mundo e 3 bi de sobrepesos. Além disso, hoje não é que a fome não seja um problema, mas em termos proporcionais, a obesidade, principalmente infantil, ela é muito mais alarmante do que a própria fome, a própria desnutrição. Então veja que patamar chegamos. Temos muita comida, muitas calorias, baixíssima qualidade e uma piora generalizada e crescente na saúde populacional. Estima-se que até 2030, mais de 1 em cada 4 crianças vão ter algum transtorno psiquiátrico no futuro e mais da metade serão obesas. Até 2030. Então, é um problema crescente de saúde pública. E o que estamos fazendo? Nada. Só produzindo medicamento. Que, por sinal, super acessível, né? Só que essas medicações, além de serem caras, elas não foram testadas estudadas em crianças. Só que pensa, chegar no nível de a gente estar administrando o Ozempic a crianças de 8, 9, 10 anos. Tem crianças hoje com obesidades a níveis de 120, 130 quilos com 10 anos de idade. É bizarro, a gente está num cenário bizarríssimo, certo? E aqui a gente entra justamente nas barreiras que foram sugeridas por vocês. E até o pessoal de casa. Marcos, se tiver alguma coisa aí no chat, me sinaliza porque eu não estou mais com acesso a ele aqui, tá? Mas qual que foi? Tá bom, professor. Eu ia voltar numa pergunta sobre os análogos, mas pode seguir aí que já a gente volta, se você abrir Tá, mas espaço. só finalizar o raciocínio a gente já volta nela. Mas veja, o principal obstáculo que vocês enxergam dentro do contexto alimentar da criança são os pais, certo? Tentando compensar de alguma forma, seja por uma ausência, né, de afeto, seja por uma questão de tempo, ou de disposição, ou de cansaço. Por isso que as pessoas estão também cada vez tendo menos filhos. Porque há uma certa mudança com relação ao aspecto cultural, né? E as atribuições, as obrigações, e ao mesmo tempo vem a transformação tecnológica, onde as pessoas estão com muito menos paciência. Muito menos paciência. Então, cuidar de um filho sempre exigiu paciência. A questão é que agora as pessoas estão com muito menos paciência. Lembra do desconforto? Falar não para o filho é desconfortável, né?
exercer limites ou exercer algumas barreiras necessárias quanto às crianças, hoje está sendo algo bem desafiador. Tendo em vista que eu estou num cenário onde não há tempo para cuidar, então eu vou compensar de alguma outra forma. Como? Comida. Atendi já adolescentes de 12, 13 anos com mais de 100 quilos. A mãe me procurou, não por uma questão só de preocupação pela saúde do filho, é porque ele estava gastando só com iFood mais de R$ 2.000 na época, criança, que ela tinha acesso. Mãe solo, pai não estava presente, trabalhava o dia inteiro, às vezes fazia 2 turnos, então eu vou tentar recobrir isso por meio da alimentação. É complicado. Por isso que a medicação vem sendo um mal necessário, mas porque a gente vive num ambiente artificial, certo? Mas para isso a medicação não deixa de ser importante, mas ela precisa desse trabalho aqui, gente. Trabalho de gestão do comportamento do paciente. Ou seja, como eu vou manter esse resultado, mesmo que seja parcial. O paciente perdeu no tratamento, né, 20 quilos, qual que é a margem que eu posso trabalhar com relação a isso, né, de estabilização e manutenção? Então, eu vou tentar trabalhar com uma margem entre 4 a 8 quilos, por exemplo, de reganho e desenvolver essa tarefa com esse paciente, como meta, certo? Não deixar o paciente à mercê, só seguir a dieta. Outra coisa, o que acontece durante o processo de emagrecimento? Reduz o gasto energético, certo? E aumenta o seu apetite. O que a gente vai trabalhar nesse processo de intervenção? Eu vou continuar com a mesma estratégia dietética com déficit agressivo ou eu vou fazer agora um reajuste? Reajuste. Esse reajuste, como deve ser feito? Reajuste gradual ou reajuste absoluto? Quer dizer o quê? Um reajuste de subida gradual de calorias ou um reajuste já de subida total dessas calorias para o estado isoenergético? Perfeito. E por que gradual? Ótimo. E por quê? Boa resposta. Então vamos continuar sempre no gradualmente. Brincadeiras à parte, sim, você vai desmamando a medicação, só que o aumento gradual não é só por causa da fome vir gradualmente, porque às vezes ela não vem tão gradual assim, mas é porque na medida que você expõe o paciente a mais calorias, existe um outro fenômeno que é essa sensibilidade alimentar compensatória, que é a sensibilidade do sistema de recompensa. Agora deixa eu já apagar tudo isso aqui, para a gente já entrar numa outra temática, tá? Porque quando o paciente ele emagrece, ele não somente perde conteúdo corporal, e isso reflete no aumento da necessidade de reabastecer os estoques energéticos. O paciente também começa a mudar a sua própria forma de interagir e ver a comida. Não é aquele paciente que começa a pensar em comida o tempo todo? Que começa a ver comida o tempo todo? Que tudo começa a virar um certo nível de conflito para ele? Porque o paciente vai entrar num cenário conflituoso. Qual que é o cenário conflituoso? Eu preciso controlar minha alimentação, mas controlar a alimentação exige um pensamento sobre comida, certo? Isso é chamado de processo irônico do controle mental. É quando você precisa pensar em algo para controlar esse algo. Isso gera conflito, certo? Porque e é onde o paciente fala, nossa, eu não paro, né, de ter desejo, eu pensar em comida, aumentou minha fome, meu desejo, porque eu penso em comida constantemente, justamente para tentar controlar a minha conduta no dia, que é a própria atenção à alimentação, certo? E um outro conceito que foi construído nisso foi o chamado noise food. Já ouviram falar? Que significa? Perfeito. E o que isso significa? Uhum. E o que a medicação ajuda? O que a medicação ajuda? Silenciar justamente esse ruído alimentar. Então não fica naquele infortúnio, naquela discussão interna entre eu tenho que parar de pensar em comida para conseguir controlar minha alimentação. Automaticamente com a medicação, o que acontece? O ruído reduz, logo eu não preciso de atenção, pelo menos não nesse sentido, para controlar a minha alimentação. É espontâneo, certo?
E a gente vive um conflito atencional hoje. Mídia social, celulares, tecnologia, Reels, né, ou os próprios TikTok, são dinâmicas rápidas. Então, esperar um tempo mais longo para conseguir perder peso é algo hoje inconcebível para a maioria das pessoas. Lidar com esse conflito, com esse ruído, também é inconcebível, porque isso reflete um nível de desconforto prolongado. E a gente está acostumado hoje a resolver desconforto através de utilização de recursos que rapidamente inibam isso. E a comida sempre é romantizada dentro desse cenário, desde a nossa infância, inclusive colocada de forma moral. Muita gente passando fome e você não vai comer? Vai jogar comida fora? Então a carga moral já começa desde a infância. E todo mundo passou por isso e todo mundo acredita ou acreditou nisso em um momento. O problema é que isso já começa a gerar algum grau de responsabilidade silenciosa sobre eu tenho que comer sempre tudo que eu colocar no prato, tudo que vê. Porque tem gente passando necessidade. Como se o comer resolvesse a necessidade alheia. São coisas diferentes. Não jogar comida fora é um ponto importante. Mas, eventualmente, comer e sobrar comida, tá tudo bem. Então, as lógicas arbitrárias que são desenvolvidas aqui, que é o que acaba dificultando também o paciente ter essa autonomia, tá? Isso, então, vem refletindo no aumento da sensibilidade do sistema de recompensa, aumentando, então, a atenção e a saliência aos alimentos, certo? Saliência de incentivo, já vou explicar para vocês o que é isso. Incentivo. E, além disso, eu tenho um aumento do ruído alimentar. Gente, aproveitando um gancho, então, a gente está na era de falar sobre determinados neurotransmissores, né? O que vocês entendem sobre dopamina? O que ela faz? Motivação? Alguém discorda, acha que ela é do prazer? Ela que produz a experiência de prazer? Aquela experiência hedônica, aquela experiência satisfatória, a dopamina que produz? Ela não produz, mas ela aumenta quando a gente... eu não sei explicar isso. É difícil mesmo, é difícil. Mas ela não produz prazer. Perfeito, vamos lá. Existem dois mecanismos básicos que envolvem o nosso comportamento, né? O desejo, a motivação, é o que a gente estava conversando agora. O desejo por algo, a busca por algo, e esses desejos podem aparecer simultaneamente, até de forma conflitante. Eu quero emagrecer, mas ao mesmo tempo eu quero comer demasiadamente, eu quero manter o meu hábito alimentar. São chamados de desejos explícitos e desejo implícito, certo? Ou querer explícito ou querer implícito, perfeito? E eu tenho gostar, que é o prazer, que representa o quê? Aquela experiência satisfatória. Quando você come algo, você fala, que delícia, certo? Que dá aquele, que bom isso aqui, perfeito? Só que há uma linha muito tênue entre esses dois cenários, porque às vezes você está muito motivado a algo e o resultado ele não corresponde ou sequer é prazeroso. Só que assim você continua fazendo. Por exemplo, episódio de compulsão alimentar é prazeroso? Nem um pouco, né? O paciente perde o controle, come demasiadamente, inclusive misturando alimentos de forma não seletiva, se sente sem controle, é extremamente desconfortável, fica empanzinado e, né, tem sensações de culpa, arrependimento e caramba quatro, certo? Só que ao mesmo tempo ele reproduz isso. Ele continua a repetir isso. O que está a diferença? Ele continuamente está sugestionável ao ambiente na sua motivação, no seu desejo esse implícito, mas ao mesmo tempo aquilo causa desprazer. E sabe qual que é o pior? Que a dopamina, ela não somente vai viabilizar o que eu desejo, mas ela vai viabilizar o quê? A presunção da minha expectativa ou do meu prazer que eu pretendo atender. E aí que entra o conflito. Eu vou fazendo muito mais aquilo, pensando ou, no caso, observando um mecanismo de predição, só que isso vai cada vez mais gerando desprazer. Só que o meu comportamento está direcionado para continuar fazendo até que uma hora encontre o resultado esperado. Certo? E é assim que o comportamento se mantém mesmo causando prejuízos muito claros.
Isso acontece com pessoas que têm toque, pessoas que têm episódios de compulsão, seja alimentar ou por drogas, pessoas que são altamente, né, condicionadas ao consumo de jogos de azar, pornografia, rede social e assim por diante. Alguns com critérios clínicos estabelecidos, outros não. Então, a motivação, ela representa um cenário dopaminérgico que é relacionado a uma expectativa de um determinado resultado, baseado numa ação. Então, o que eu espero obter daquilo? E por que eu continuo repetindo isso? Porque o que eu espero obter, ele representa o resultado daquilo que eu aprendi. Mas não quer dizer que eu vou ter prazer com relação a isso. Basicamente eu vou continuar fazendo isso, independente se dá prejuízo ou não, porque é a maneira que eu aprendi a lidar com essa situação. Vou continuar comendo demasiadamente, em função de situações de estresse, porque eu aprendi dessa forma, mesmo que aquilo me ocasione desprazer, culpa, arrependimento, sofrimento. Mas isso representa um valor adaptativo. Por isso que há uma diferença entre o que o paciente fala e o que o paciente faz. Porque o que ele faz é o que a gente vai analisar enquanto comportamento. É o que a gente vai entender a partir da funcionalidade desse comportamento que está sendo repetido, por mais que isso cause sofrimento. Veja o exemplo, né, que a aluna trouxe. A mãe continua a comer alimentos na qual isso vem incomodando e gerando sofrimento nela, ela vem ganhando peso, em razão de uma experiência que ela teve, que foi de abdicação, de privação desses alimentos, certo? Como uma forma de lidar com o sofrimento do filho rejeitar a comida. Não há prazer nisso. Isso é o quê? Um comportamento direcionado a um objetivo independente do resultado, que é baseado justamente na motivação. E o que a gente tem hoje como obstáculo com relação a nosso cenário alimentar? É que justamente eu estou disparando, né, dopamina de forma constante em função de vários estímulos que sugerem prazer ou recompensa, né? Estímulos alimentares, por exemplo, certo? Então eu tenho um iFood, eu tenho toda hora a sugestão do aplicativo sinalizando um desconto, sinalizando uma promoção, sinalizando, né, vários tipos de alimentos que seriam ideais para aquele dia. Hoje é sábado, hoje é dia de pedir uma pizza, hoje é dia de comer um hambúrguer, certo? O tempo todo. Ligo a TV, a cada intervalo tem um comercial relacionado à comida, certo? Mesma coisa que a gente observa casa de aposta. Você vai ligar num jogo, ou qualquer programa de TV esportivo, tem propaganda de casa de aposta. Você está sendo sugestionado o tempo todo. E com isso, a dopamina vai sendo liberada continuamente, certo? Então esse é o ponto, é a motivação descoordenada ou a motivação contínua sem uma necessária prerrogativa prazerosa, certo? Isso gera um fenômeno chamado neuroplasticidade. Quando vocês treinam, não rola adaptação miofibrilar. Quando ocorrem esses cenários, ocorrem adaptações neuroplásticas, certo? Que é justamente a própria condução e formação de comportamentos baseados em determinantes contextuais ou ambientais. Faz sentido? Por isso que a gente vai trabalhar viabilizando esse processo motivacional, assim como, por exemplo, o Amaury fez. Eu vou trazer esse elemento motivacional para onde? Para aquilo que constitui os meus comportamentos e, ao mesmo tempo, o meu objetivo com esses comportamentos. Então, não é simplesmente faça algo e deixa de fazer isso. Então, coma fruta e pare de comer chocolate. Mas como eu posso tornar o comer fruta motivado aonde ele fique motivado para comer chocolate? Então, como eu aumento o engajamento dele com relação a essa estratégia, sobrepondo a outra estratégia, que é o que o paciente normalmente faz, que é o comer chocolate. Certo? O que o Amaury fez? Desenvolveu autonomia, atribuiu valor sobre aquilo que é importante, é ter controle sobre aquilo. Porque também há um outro paradoxo dentro desse cenário. É o paciente presumir que a liberdade é comer tudo aquilo que ele deseja.
Sendo que a liberdade, nesse caso, é o quê? É comer quando há controle sobre o desejo e não quando há submissão a ele. É não ceder sempre que o desejo aparecer, porque o desejo vai aparecer. É ter esse senso de controle, esse senso de agência, né? Que é o locus de controle, é a autonomia. E para isso, eu preciso trabalhar com alguns elementos dentro das estratégias. Existe, e isso se dá pela nossa querida motivação. Gente, disciplina, como é colocado, né? Ou se não, aquele comportamento baseado na mudança do mindset, isso é besteira. O que vocês acham que precisa para mudar o comportamento? Regularidade. Tá, constância, regularidade, ato, mas isso são motivos para a mudança ou são características de determinados comportamentos? Hábito, conjunto de comportamento. Regularidade é você manter uma repetição consistente daquele comportamento. Você ter chegado ao seu objetivo. Acho que a pessoa queria tanto, vai perder 30 quilos, 20 quilos, ela conseguiu finalmente. Então, sempre foi muito difícil. Microfone. Agora tá? Aqui, ó. Tá. Eu vejo assim pelos pacientes que eu atendo, tanto de bariátrica, né, como os das canetas. Não esses que vão assim, né, fazer por fazer. Os que realmente, da caneta, os que realmente fazem direitinho, com encaminhamento do endócrino e também acompanhamento nutricional. Eles queriam tanto, porque nem todo mundo come compulsivamente. Tem realmente essa dificuldade de emagrecer. Olha, eu já tentei de tudo e não consegue, eu como pouco, eu faço atividade física. Aí ela vai ou para uma bariátrica ou ela vai para a caneta, que hoje eu acho primeiro a caneta uma opção para quem não quer fazer uma cirurgia de alto risco, né? Sim. Então, nesse caso, a pessoa, ela conseguiu alcançar o objetivo. Quando você vê a pessoa, poxa, eu queria perder 20 quilos e eu perdi 15. Ela ficou tão feliz que ela não conseguia perder né, fechando a boca, fazendo de tudo, e ela conseguiu perder, que quando ela chega nesse resultado, ela não quer voltar. Então, é até assim, não, eu não tenho mais vontade, ou então até a força de vontade é tão grande pela felicidade que ela conseguiu, que ela não... Ela sente forte, ela sente que nem ele faz, ele chegou no objetivo dele, então a vontade dele manter esse peso, o paciente manter esse peso, realmente lutar contra essa vontade de comer e tudo mais. Então, eu vejo pelos pacientes que eu atendo dessa forma, né? Você citou um ponto importante em relação a esses grupos específicos, né? Em contrapartida dos outros, é o quê? Eles querem tanto, eles querem muito. Isso, exatamente. E o resultado final é tão reforçador... Satisfatório. Que isso acaba sustentando a mudança, né? Exato. Trabalha até com a mente deles. Fala, não, eu tomava refrigerante, eu não tomo mais. Eles até educam a gente. Falam, não, o que você pedir para eu fazer, eu faço. Então, é muito gratificante também você ver o resultado, né? Sempre a gente está trabalhando com a mente, tá, gente? Então, o psicológico, dentro da intervenção, ele sempre está acontecendo. O que muda é o quanto você estabelece intervenções sobre isso diretamente, não só sobre as abordagens. Mas o ponto em questão é que toda mudança, ela representa o quê? Um fundamento ou uma razão para. Sim. E isso envolve o... Força de vontade. Não. O que é força de vontade? Força de vontade? Realmente você quer, né? Você... Isso, você na verdade... é dedicado, tem disciplina. Não, então vamos agora estratificar esses termos. Perfeito, chegamos onde eu queria. Supostamente a força de vontade, né? Ela representa o quê? A força de algo que você deseja muito, certo? Beleza. Isso, teoricamente, numa tradução literal, nos Estados Unidos, para a tradução, né, que é chamada de willpower, mas dentro das lógicas que envolvem os estudos sobre essa expressão, chama-se o quê? Autocontrole, certo? Que é o quanto o indivíduo consegue controlar o seu comportamento frente a situações que envolvem resultados imediatos. Então, eu tenho autocontrole sobre aquilo. Alguns teóricos falam que a força de vontade é baseada naquela vontade momentânea. Então, se eu estou com vontade de comer isso, então minha força de vontade está direcionada para isso. Ou está direcionada para aquilo. Então, mas dentro do conceito tradicional é autocontrole. Disciplina. O que é disciplina?
Ninguém me define a disciplina. Gente, eu sou chato com semântica. limites, né? Não. Por limite, ele representa o quê? Que é justamente o indivíduo que manipula as variáveis para evitar que certos comportamentos aconteçam. Disciplina é o quê? Não. Fazer tem que fazer independentemente da sua... De ser bom ou não. Se é bom ou não. Tem que fazer, Tá. tem que fazer, não importa o fator externo, o que você está sentindo. Tem que fazer, tem que fazer. Tá. Então a disciplina, ela representa em conceito o quê? A subordinação de uma ordem, certo? Então é o quanto eu sigo determinado tipo de regra de forma rígida, perfeito? Faz sentido? Então, o quanto essa regra, ela é determinante na minha ação e o quanto eu consigo manter esse cumprimento de regra, mas é baseado numa regra. Então, aquilo que representa o que foi determinado enquanto regra, enquanto processo regido por uma subordinação, um determinado tipo, igual militar. Obedece regra, segue regra, cumpre regra, certo? Então, subordinação a regras. Perfeito? De forma rígida. Você percebe que tudo isso aqui representa o quê? Características comportamentais. Então, eu falo, o indivíduo é disciplinado. Então, ele segue muito bem determinadas regras em determinados contextos. Eu posso falar que ele é disciplinado na dieta, mas não quer dizer que ele é disciplinado em outras áreas. Então, o indivíduo, ele apresenta características comportamentais disciplinadas na dieta. No seu caso, por exemplo, certo? Então, você é rígido com aquilo que você se autopropôs, perfeito? Autocontrole é quando eu consigo controlar os meus comportamentos conflitantes que representam uma ação imediata ou que buscam um desejo imediato. Perfeito até aqui? Sim. O que está faltando? Por que você vai seguir regra? Por que você vai controlar os seus desejos imediatos? Sentido. Isso tem que ter uma razão para. Isso tem que ter um motivo para. Motivo para agir em função da disciplina. Motivo para agir em razão das regras. Ou motivo para agir na sua inibição de comportamentos baseados em recompensas imediatas. Motivo para ser regular, para ser constante, para comer fruta, para beber água, para ingerir fibras, para mudar o comportamento. E o que isso significa? Motivo para agir, motivação.